Esse é um projeto patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura de Porto Velho e Fundo Cultural. Bem-vindos ao podcast Fênix das Artes, o podcast das mulheres que fazem a cultura rondoniense. Esta série é composta por 10 episódios para debater a cultura de Porto Velho e Rondônia. Esse espaço é para conhecer e divulgar as ações das nossas talentosas mulheres, artistas e fazedoras de cultura. Eu sou Márcia Aguiar. Para esse episódio nós temos a honra de receber duas mulheres importantíssimas que têm trazido muita alegria para a gente, muita diversidade cultural para a nossa cidade. Com vocês, Lívia Laborente e Sabrine Sena. Primeiro, é um prazer estar aqui. Vou começar uma pequena trajetória de me contar quem sou eu, né? Então, eu nasci no Piauí, sou de Teresina. Fiz por 18 anos, morei lá. Fiz toda a minha vida musical, desde os 5 anos de idade, frequentava a escola de música e a escola de dança junto. Quando eu não estava na escola de música, eu estava na escola de dança. Com 18 anos eu fui para morar em Goiânia. Fiz faculdade de música lá, depois fui para Brasília, fiquei um tempo trabalhando lá, passei num concurso, cheguei no Mato Grosso, tudo trabalhando com música e com arte. E cheguei em Rondônia. Então tem 12 anos que eu estou em Porto Velho e 14 anos de Rondônia. Então já tem um tempinho aí. Resumi bem rapidinho, porque se for falar as paradas eu não termino. A gente fica aqui divagando sobre os lugares. Foi bem rápido, viu? Essa trajetória toda. E eu fiquei curiosa, onde foram esses 2 anos que não estavam em Porto Velho? Eu estava em Vilhena. Ah, é? Eu estava Começou em Vilhena. Lá, então? Mais ou menos. Eu comecei lá porque lá eu abri uma escola, né? Eu fiquei 2 anos em Vilhena e abri uma escola. E aí quando eu vim para Porto Velho eu não consegui manter. Ainda fiquei um tempo ainda com alguns professores lá. Mas é muito difícil conciliar porque é muito longe, né? Assim, pra ter que ir lá a cada 15 dias, né? Então eu acabei não optando por fechar a escola. Mas eu comecei aqui em Rondônia, lá em Vilhena. Que maravilha! E você, Lívia? Conta pra gente. Bom, eu sou a Lívia Laborente. Mais uma vez, quero agradecer, Márcia, por essa oportunidade. Eu sou bem tímida para falar. Para cantar, eu não sou tímida. Então falar cantando, de repente, dá certo. Sim. Mas então, eu sou paulista, nasci no interior de São Paulo. E lá eu fiquei até os 9 anos de idade. E depois vim para Porto Velho com a minha mãe, em 1986. Aqui eu cresci, estudei e no final de 95 eu fui para Brasília prestar vestibular de música, passei e fiquei lá até 2015. Então eu tenho 20 anos de Brasília, uma trajetória musical muito assim enriquecedora. E por razões familiares eu voltei para Porto Velho no final de 2015 e estou aqui até agora, dando um auxílio na Escola de Música Sol Maior, que é onde a minha mãe, né, trabalha. Ela é a dona da escola e eu estou lá dando esse auxílio, né, na continuidade desse trabalho que ela tem desenvolvido por tantos anos. Maravilha, e a gente agradece. Eu sei que não é fácil fazer escolhas, né? A gente sempre deixa alguma coisa para trás, eu imagino. Sim, foi uma escolha difícil, sim, mas eu não me arrependo, estou feliz, estou aqui com a minha família, perto da minha mãe, da minha irmã, da minha família, né, toda. Isso é fundamental, né? Fundamental. Tenho os meus amigos aqui também, isso é maravilhoso, me enriquece e me fortalece também. Eu quero saber como que a arte chegou na vida de vocês, como que começa a trajetória artística de vocês. Então, eu ouvi dizer que eu tenho alguém na família, né, da minha mãe, que por acaso, tocava flauta em 1800 e alguma coisa, né? E aí, por acaso, eu me tornei flautista, né, desde quando eu comecei a estudar música. Eu tinha 5 anos, 4 para 5 anos de idade. E foi o instrumento que eu escolhi para mim. Eu fazia aula de piano, fazia teclado, mas a flauta era um negócio assim que eu estudava a fundo. Eu era flautista doce, não era flauta transversal. E aí de lá pra cá foi uma coisa que eu já descobri, assim, eu acho que com 11, 12 anos eu já sabia que aquilo ali ia ser minha profissão.
Então, a minha primeira professora de piano, ela foi, assim, essencial para mim, para a escolha dessa carreira. Então, ela era minha professora de musicalização e, além disso, ela me dava aula de piano. E aí, chegou uma época que eu fui dar aula junto com ela numa comunidade que tinha, sei lá, quase 70 quilômetros da capital. E aí a gente saía depois da escola, ia para esse lugar, eu passava a tarde toda lá, dava aula para essa comunidade e retornava. Então ali eu comecei a pensar que, bom, é isso que eu vou fazer e eu vou trabalhar com isso, né? Não me tornei uma instrumentista como eu achava que eu ia me tornar, mas eu continuei na educação musical, né? Então de lá para cá, daí depois foi faculdade, daí eu fui para outra área também dentro da música, além da educação musical. Eu fui ficando na área da educação musical especial, que fazia partituras de música em braille, né? Então eu fui para musicografia braille. E daí depois me tornar essa área que eu estou hoje já foi mais no finalzinho, né? Já foi depois que eu conheci a Lívia, que também aí já é outra história. Que a gente vai ficar sabendo dessa história. Vai. E aí foi quando eu me tornei, assim, entrei mesmo na área da regência, já foi, acho que nos últimos anos de faculdade, que eu tinha os coros das escolas, né? E aí eu fui vendo também que ali já era outra área da qual eu sabia que eu ia seguir. Porque a área da performance, eu nunca fui, assim, de ir pro palco, eu gostava de ver os meus alunos fazendo, né? E não de me ver lá no palco, aquela euforia. Então, assim, eu acho que até hoje eu acho que eu sou meio assim, eu prefiro ver o meu coral cantando do que eu mesma performando. Cantar. Eu acho que foi uma coisa assim, eu falei, regente, porque eu vou ficar de costa, então eu acho mais... Já que eu vou ficar de costa, ninguém tá me vendo, então... Mas não foi isso não, foi mesmo, eu sou encantada pela parte vocal, assim, e foi isso. Acho que foi por isso que eu cheguei até aqui. Que coisa linda, eu gostei de saber essa trajetória aí. E você, Lívia, como Muito foi bom. que a arte despertou aí? A música está comigo desde a gestação da minha mãe, né? Desde antes de você, né? Desde antes de mim. Antes de eu nascer, já tinha música na minha vida, né? Sim. Já tinha energia. Então, eu nasci, né, dentro de uma escola de música. A minha mãe tinha uma escola de música no interior de São Paulo, antes dela vir para cá e montar a escola dela aqui. Então, eu cresci ouvindo piano. A minha avó sempre incentivou muito também. Os meus tios estudavam música também. E aí eu cresci assim. Aí quando eu vim para Porto Velho, que eu tinha 8 para 9, eu já estudava piano. Aqui que eu comecei a desenvolver mais esses estudos, né? Essa dedicação foi dada mais aqui, depois de maior um pouquinho. E eu lembro exatamente que a minha mãe era assim, sagrado. Todo dia, com exceção de domingo, a gente tinha que estudar meia hora de piano por dia. Se não estudasse meia hora de piano por dia, não fazia mais nada. Então, tinham as tarefas da escola e a meia hora do piano. E às vezes eu até queria fugir de casa, né? Assim, uma vez eu fui fugir de casa, desobedecendo, aí eu me machuquei. Até tenho uma cicatriz aqui no braço. Eu pulei a janela, abri a janela de vidro, assim, no supetão, né, naquela euforia de querer sair, fazer coisa errada, e me machuquei, enfim. Para fugir da meia hora. Mas olha, essa insistência dela, esse carinho que ela tinha com a gente, né, essa determinação em colocar a gente para estudar, isso fez toda a diferença. Então eu me tornei uma pianista, eu fui fazer faculdade de música, passei... eu saí de Porto Velho em 95 e eu cheguei em Brasília, tinham várias pessoas fazendo a prova para bacharelado na UNB e a vaga foi minha, só tinha uma vaga e eu fiquei assim, me sentindo muito feliz, imagina, né? Saio de Porto Velho, vou para a capital e passo em primeiro lugar, né, na Universidade de Brasília. Aí lá eu comecei o curso de bacharelado em piano, aí algumas coisas aconteceram e eu fiquei um pouco desiludida com aquilo e, de certa forma, foi um caminho que eu tracei que
aconteceu daquela forma, me fez pensar muito, eu fiquei um pouco traumatizada na época, fiquei um tempo sem querer tocar piano, mas isso foi o link para eu poder me envolver com canto, que é a minha maior paixão hoje em dia. Então, por conta desse trauma, eu fui para outra área, e aí eu me achei no canto, e me achei no canto lírico, que é o que eu mais amo fazer, é trabalhar com canto lírico, é ter os meus alunos de canto lírico, é vê-los crescendo. Então, assim, o piano por um tempo ficou adormecido, mas depois eu vi a necessidade de eu continuar estudando piano, porque eu precisava da aula e eu precisava dele, precisava do instrumento para poder atender os meus alunos de canto. Aí eu voltei a tocar, já me senti mais segura, porque eu tive uma estrada, né, bem longa com o instrumento. E isso me fez muito bem, sabe? Então, aí me formei na UNB, logo que eu me formei, eu entrei, passei no concurso, entrei para a Escola de Música de Brasília, aí fui cantar num coro profissional lá, e com esse coro eu pude viajar para muitos concursos em vários países, então eu aproveitei bastante enquanto solteira, enquanto eu morei em Porto Velho, em Brasília, desculpa. E aí depois eu tive essa necessidade de vir para cá e agora é uma outra realidade, mas com a experiência que eu tive lá, isso está fazendo bastante diferença na minha vida. É um universo, né? É um universo, um Conhecer vários universo. países através da arte, da música. Né? Sim, foi muito bom. Foram momentos maravilhosos, assim. Tirando a meia hora do piano e tirando lá essa estrada que tu fez, alguém inspirou vocês? Olha, a minha mãe é a minha maior inspiração. A mim, sim. Em várias fases, né? Então, eu até falei, a minha primeira professora, ela é a minha base. Minha primeira professora de música, né? E foi de onde eu falei assim, bom, eu quero ser educadora musical, né? Eu dou conta disso. Porque o tanto de amor que ela passava, e como ela passava, e como ela transmitia, falei assim, não, eu acho que é isso que eu quero ser. E aí depois em outras fases, na minha fase de musicografia, na fase mais da educação musical especial, eu tenho outras referências. Assim como agora na prática do coral, eu tenho outras referências. Então, assim, eu acho que ao longo dessa trajetória aí de 35 anos, eu tenho várias referências, Não tem assim. isso de idade, fica brincando com a gente. Pois agora me fala uma coisa, tem momentos marcantes na carreira de vocês? Algum, assim, aquele que você pensa? Tem. Conta um pra gente, bem importante. Ai, meu Deus. Não consigo pensar nada específico agora, mas... Eu tenho dois, assim, que eu vou citar rapidamente, mas um foi para me desestimular, que isso serviu para me fortalecer, e o outro veio, eu já estava em outra fase da minha vida com mais maturidade, que serviu para me desafiar. E aí foi quando eu senti que eu pude crescer. Então, o primeiro, falando da universidade, né? Quando eu cheguei, vislumbrada, né? Com Brasília, eu tô aqui na UNB, vim de Porto Velho. Aí, quando eu cheguei para fazer bacharelado em piano, não tinha professor de piano para mim. Aí eu já fiquei frustrada. Poxa, primeiro semestre eu não tenho professor do instrumento. Aí no segundo semestre, eu fui falar com um professor que tinha chegado de fora. E aí eu cheguei e falei, professor, eu tô precisando fazer piano 1, eu sou aluna nova, Aí ele, não tenho vagas. E saiu andando assim, aí eu, beleza, tudo bem. Aí eu insisti, no próximo semestre eu consegui, com outra professora que tinha chegado. E aí tá. E naquela época, assim, eu morava em Brasília, eu morava com uma tia, e era tudo muito difícil, eu tinha que só estudar, minha mãe me auxiliava com algum recurso financeiro, mas enfim, eu não tinha piano em casa, e a UNB, ela fica assim muito afastada, então para ficar até tarde da noite lá era muito perigoso, para poder voltar para casa. Então eu não tinha muita prática do instrumento, eu não podia, não tinha como estudar tanto, e o programa era bem puxado. Aí teve uma determinada prova lá, depois de 1 ano e meio estudando piano, lá com essa professora, que ela falou pra mim assim, eu fui fazer a prova e eu não fui tão bem,
Aí ela olhou e falou assim, eu vou te dar 6,9 para você ficar com a média mais baixa, que é a menção, lá era por menção. Ou você estuda ou você desiste. Aí quando ela falou isso, eu não sei o que me deu, eu olhei para ela e falei assim, então a partir de agora, pra banca eu falei assim, a partir de agora eu não vou ser mais aluna de bacharelado em piano, não vou mais estudar piano. E pronto. Não sei o que me deu. Falei isso e não estudei mais piano e não quis mais nem olhar para o piano. E aí eu já tava assim, gente, o que eu vou fazer, né? Eu sou aluna de bacharelado em piano, eu vou ter que fazer. Aí eu mudei meu curso para licenciatura. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque se eu tivesse continuado no bacharelado, eu não teria passado num concurso e assumido, que eu fiquei 15 anos, né, trabalhando na Escola de Música de Brasília, por conta da minha licenciatura, né? E aí eu só sei que isso foi um fator assim que me desestimulou, mas me deu esse gancho pro canto lírico, como eu falei. Aí lá na Escola de Música, paralelamente à UNB, eu comecei a estudar canto lírico. Estudei, me formei no técnico em canto lírico. E aí eu ouvi boatos que o meu professor falou assim, a Lívia nunca vai cantar. Porque eu não era assim, daquele tipo de aluno que fica esbanjando, fica o tempo todo assim, paparicando o professor. Não, eu fazia minha parte, estudava tudo, e tinha algumas coisas que eu não concordava, assim, com o modo dele pensar, de agir. Mas ele era um excelente professor, agradeço imensamente tudo que ele me ensinou. Mas aí eu ouvi esse comentário. Só que aquilo lá me instigou o quê? Um desafio, né? Aí eu falei, não vou cantar? Já tô cantando. Aí eu comecei a estudar mais. E aquilo lá foi uma motivação para mim. Um desafio que me fez correr atrás e ser melhor. E fazer tudo que eu posso para estudar e cantar o melhor que eu posso. E aí eu tive a oportunidade lá em Brasília de participar de algumas óperas. Eu fui solista com orquestra já. Eu trabalhei, e foi muito legal, assim, 9 anos com o coral do Senado Federal, como assistente da maestrina, que é uma pessoa que, sim, me inspirou e me inspira até hoje, que é a Glicínia Mendes. Ela é muito querida, ela é uma mãe para mim. Ela me ensinou tudo que eu sei de canto coral, foi com ela que eu aprendi. E aí eu tive essa experiência também de cantar no coro Madrigal de Brasília, que é um coro profissional. Foi com esse coro madrigal que eu viajei bastante, né, pelo mundo, participando de concursos e também de festivais de coral. E com o Coral do Senado, que também foi uma grande experiência na minha vida, né, nessa área de regência, de canto coral. E aí tem isso, né? E tem muito mais. E o fato curioso é que a minha primeira experiência com coral, quando eu tinha 15 anos, foi com a Glicínia. Foi com a Glicínia? Foi com a Glicínia. Olha aí as coincidências. E foi quando eu te conheci, quando eu vi a Lívia pela primeira vez, que foi num festival, que eu fui com 15 anos, em Brasília, um festival da escola de música, que chama-se Vebra, e eu fui participar da prática coral, que lá a gente tem algumas práticas que tinha que fazer, ou era Big Band ou era pro coral. Como eu tocava flauta doce, eu fui pro coral, porque eu não tinha como entrar no Big Band. E aí a minha primeira regente que eu tive de festival, que eu participei desse festival acho que uns 5 anos, foi com a Glicínia, e foi a primeira vez que eu vi a Lívia. Então, assim... 98, né? Olha isso, mãe. Um dia desses. Um dia desses, né? E quando eu cheguei aqui, todo mundo... fui conversar com a Silvia uma vez, e ela falou assim, minha filha é de Brasília. Aí depois minha filha estudou lá, e aí eu fui ligar quem era a Lívia e quem era... E fui procurar no meu programa, constava o nome da Lívia no programa também, né? E aí eu falei assim, tá, né, conheço. Aí depois foi quando a Lívia veio pra cá e a gente entendeu, eu entendi, né, a aproximação. Eu falei assim, é filha, então tudo bem, entendi. Coisa maravilhosa esse caminho, né, encontrar pessoas assim. É muito bacana. Agora, por falar em coral, Sabrina, você que, né, trabalha com alguns corais aqui na cidade, como é fazer pessoas tão distintas, tão diferentes, profissionalmente, de mundos diferentes, de cabeças diferentes, cantarem, se comunicar através do canto coral? Então, aqui nós temos duas vertentes diferentes, né? Eu já sou mais do popular, né? E a Lívia já é mais do erudito. Sim. Então, quando os meus corais que eu trabalho são coros leigos, né? Então, a gente fazer com que aquelas pessoas acreditem que eles são capazes de cantar.
E eu, quando vim para cá, comecei com instituições públicas que já tinham a prática do coral, para um coro leigo, né, para os seus servidores. Então, eu que vinha de coro de escola, né, eu falei assim, é um desafio. Tá aí o desafio que tu fizeste a pergunta antes. Esse foi um dos meus maiores desafios, né, era fazer com que as pessoas acreditassem que eu seria uma regente à altura de substituir, não substituir, mas assim, de continuar o trabalho da regente que anterior. Então, assim, era um mundo totalmente diferente. Eu não conseguia fazer igual aquela regente e as minhas referências musicais eram totalmente diferentes da dela. Eu vinha de uma outra área e ela seguia, né, mesmo cantando, ela era de uma área erudita, mas que mesclava pelo popular. Mas mesmo sendo popular, tínhamos áreas diferentes. Então eu tinha que provar para essas pessoas que eles eram capazes de cantar e de cantar coisas que eles gostavam de cantar. Porque não adiantava só eu entregar uma partitura para eles de coisas que eles não era acessível, talvez, né, ou que era mais distante. Então eu fui estudando o coro e até que chegou ao formato que é hoje, que é um coro cênico, porque eu fui vendo que esse formato era muito mais fácil a linguagem deles se adaptarem à linguagem do cênico até chegar à letra e eles foram se familiarizando. Então foi meio que desenvolvendo uma saída para que a gente conseguisse um plano B. Então eu costumo dizer, quando chegava para mim falava assim, eu preciso fazer um teste, será que eu vou passar? Eu já chegava com a história do teste e eu não suportava a história do teste, né? Falei assim, poxa, a vida da gente... Eu falei assim, vou ter que fazer um teste agora pra entrar no coral? Então, assim, eu ouvia a pessoa, né? E falava assim, olha, tenta. Se você não se sentir bem, eu vou te ouvindo e tal. E aí eu ia deixando a pessoa ambientada. Então, foi dessa forma, né? Que a gente foi encontrando uma saída e as pessoas, elas são capazes, assim, elas acabam se entregando. E aquelas que têm mais dificuldade, eu quero fazer uma aula de canto. Aí a gente indica pra Lívia, entendeu? A gente indica para os outros colegas, porque aí eu vejo que sim, que eles querem mesmo, de fato, se dedicar, né? Aí tinha muitas pessoas, às vezes, vêm com problemas, ou que tem algum problema. Eu estou rouca a minha vida inteira. E a gente indica, vai procurar, mas a pessoa nunca foi procurar um especialista, né? E aí, então assim, a gente vai dando um direcionamento. Primeiro você acolhe e depois você vai dando um direcionamento. Então eu fui por essa abordagem aí. É muito interessante, né? Você pegar pessoas leigas, pessoas de diversas pessoas, diversidade de pessoas e transformar em artistas que a gente assiste, assim, encantados, né? A gente tem na mente ainda, né, a gente em 2024, que a música ainda é para elite, que ainda é para poucos, né? E assim, o coral, ele é o mais inclusivo dos instrumentos, o canto e o coral. Ele é o mais inclusivo que a gente tem. Então você precisa estar ali, né? Você não precisa levar nada, né? Então, assim, já leva o instrumento. Você carrega o seu instrumento. Mas você que tem que cuidar, né? Você tem que cuidar, mas você carrega ele. Então, é você fazer com que essas pessoas acreditem nisso e ir lapidando, e ajustando, vai afinando aqui e dá tudo certo. O que vocês esperam? Eu vou perguntar agora para as duas. O que vocês esperam que o público leve com eles após uma apresentação? Por exemplo, quando você canta ou quando o teu coral está ali apresentando, ou você como um coral. O que você espera que o público leve dessa experiência? É uma memória, uma lembrança boa, uma ligação de que eu acredito que a música, quando chega para outra pessoa, cada um vai atingir em um determinado ponto. Então, que aquilo ali te faça um bem a ponto de te levar para algum lugar, ou que faça uma lembrança, que faça uma conexão, mas que te cause, que seja uma coisa boa. E se for uma coisa que não tão boa, mas que aquilo ali ultrapasse, né? Que passe, assim.
Porque música é memória, você vai ligar isso a um ponto, você sempre vai associar, às vezes a gente associa, isso aqui eu escutava no tempo da escola, isso aqui é uma memória afetiva, né? Então, que seja nesse sentido. Pra mim é assim. Seja uma coisa boa, né? Um afeto bom. E se for né? um aprendizado. Se não for. Porque a gente tem a música pra ficar triste, a música pra ficar feliz, a música pra se divertir com os amigos. Então, assim, que na prática coral, que não é uma coisa usual hoje da gente ter uma formação de plateia, a gente tem conseguido nos últimos anos fazer uma formação de plateia, fazer com que as pessoas saiam de casa para assistir, né? Então, assim, que eles tenham uma memória positiva, ou que eles tenham uma memória afetiva com aquele ali, com aquele evento, né? Aquela música. E você, Lívia, o que você espera pro Leve? Eu espero, assim, mexer com as emoções, né? Seja lá da maneira que for, cada um no seu momento, mas a música por si só, ela mexe com as emoções. Ainda mais quando a gente faz um trabalho e a gente tenta dar o nosso melhor, quando a gente canta com um sentimento, toca com um sentimento, isso daí chega até a pessoa. A pessoa que se dispõe a ir a um recital, ir a um concerto, ela já tem alguma sensibilidade, então ela está aberta. Então, você poder fazer essa conexão com as pessoas através da música, isso é maravilhoso. Para mim, isso é, assim, gratificante. E os que não têm conexão, quando eles vão, eles falam, nossa, mas eu não sabia que era assim. Que era assim. Isso é muito bom, né? Agora, me fala uma coisa. Você que ensina canto, qualquer pessoa canta? Sim. Eu costumo dizer, se a pessoa fala, ela canta. Ela pode cantar. Agora sim, a gente tem que fazer um trabalho, porque muitas pessoas acham que cantar é só abrir a boca e cantar. Só que existe uma técnica por trás. Existe uma técnica. Muitas pessoas têm facilidade, já tem uma afinação mais precisa, tem um instrumento assim que facilita ter uma voz mais interessante, mas todo mundo, até as pessoas que têm dificuldade de afinação, as pessoas que têm queixas de vozes que são muito anasaladas e chegam para mim e falam assim, nossa, minha voz é muito anasalada, eu não sei o que eu faço. Então, tem um trabalho para ser feito. Algumas vezes é preciso de um fonoaudiólogo para fazer um acompanhamento. É como a Sabrine falou, às vezes a gente tem que orientar para um profissional, por exemplo, um otorrino. O otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo são parceiros do professor de canto. Então, tem que ter esse acompanhamento paralelo, principalmente em alguns casos mais específicos. Mas, assim, todo mundo pode cantar. Eu tenho alunos de 7 a 78 anos de canto. Que maravilha. Tem um aluno de 78 e ele canta muito bonito. Vai cantar agora? Não, ele vai cantar no recital. Vai. Qual que é o processo criativo de vocês para produção dos espetáculos? O meu é muito fácil. Se tu falar assim, produz, a gente estava até conversando, eu estou finalizando o mestrado, né? E estou falando de música também, só que para uma outra área, uma área de educação do ensino profissional. E me coloque para produzir, para fazer vários espetáculos, para montar um repertório, para montar a cena. Eu faço isso assim, né? Já é natural, né? E nos últimos anos eu tenho feito os arranjos dos grupos, principalmente do grupo experimental, né, que é o vocal cantador. Para mim soa muito tranquilamente, porque eu já conheço as vozes, eu já sei até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar com aquelas vozes. E ano passado eu fiz quase todos os arranjos do coral, né, para ambientá-los e deixar mais confortáveis, né, as vozes. Então, para mim, é mais fácil. Eu tenho achado fácil. Não sei se é uma temporada, não sei se é um período, mas para mim é muito, muito mais fácil. Hoje, eu tenho uma bagagem melhor, eu me especializei, né? Faço o curso. Quando eu acho que eu tô assim, já tô fazendo a mesma coisa, eu vou lá e faço outra coisa. Mas é o tempo todo estudando, para que isso flua, né? E nesse processo
existe a experimentação também? Eu estou fazendo desse jeito agora, mas eu quero experimentar diferente para ver que resultado que vai dar, tem isso? Sim, todos os anos, eu faço um laboratório de uma semana, onde em 5 dias a gente tem a montagem de um espetáculo de 100 pessoas, são 100 cantores do Brasil, do mundo, na verdade, tem em outros países também, e a gente se conhece naquela semana, monta um espetáculo com cena, com voz, dá mais ou menos um espetáculo de, sei lá, 16 músicas, e a gente faz tudo isso em 5 dias. E quando eu volto, ali é meu laboratório, para quando eu volto eu coloco em prática. Então, hoje, né, a gente não tocou no assunto, mas eu tenho um espetáculo da qual eu trabalho há 10 anos, que é o Canto para Todos, que é onde eu faço essa experimentação. Então eu vejo o que deu certo, o que não dá, eu trago os repertórios diferentes e vejo o que vai dando certo. Se tem algum arranjo que eu vejo que o grupo, né, ou não chega, ou não eu crio o arranjo. E as cenas são todas, a maioria são montadas por mim. Eu geralmente convido, né, algumas pessoas para ajudar. Eu tenho uma pessoa que faz uma preparação cênica, eu tenho uma pessoa que faz preparação vocal, e a gente monta, e às vezes daquela preparação cênica surge uma cena, eu falei, isso, a gente coloca, e hoje então eu já tenho uma facilidade, diferente do primeiro. Tem um repertório, né? Eu já tenho uma bagagenzinha que eu consigo experimentar isso. E o grupo vocal eu também consigo fazer isso, e elas me dão mais ousadia, digamos assim, né? Porque o coral é um grupo de 40 vozes misturadas. Eu tenho desde, sei lá, adolescentes até 70 e poucos anos. Então, isso já me dá uma limitação, às vezes, de colocar mais coisas. Mas eu tenho os grupos que eu vou experimentando. Maravilha. E para você, Lívia, como é o teu processo para montar os espetáculos? Bom, então, lá em Brasília eu não tive, assim, oportunidade de trabalhar em montagens. Eu era participante de algum projeto, né? Agora, aqui em Porto Velho, eu já me vi em situações que eu tive que tomar a frente nesse processo de criar, mas esse processo de criação, para mim, se dá mais, assim, na preparação dos alunos, arranjos dos alunos, das músicas que eles vão se apresentar nos recitais. E, em especial, agora no mês de junho, eu fiz uma apresentação muito bonita com os meus alunos de canto lírico. Foi até uma ousadia minha, mas valeu muito a pena, que eu montei um recital só com áreas, duetos e trio de óperas. Coisas que não... um tipo de música que ainda não tinha sido apresentado aqui em Porto Velho. E a gente fez lá no Sesc e foi assim um sucesso. Meus alunos cantaram lindamente. Eu fiquei assim completamente satisfeita e agradecida por essa oportunidade, porque cantar ópera é um nível assim dos mais avançados, é o último degrau do canto lírico. E aí eu ousei, eu falei, eu vou tentar, peguei os alunos, preparei, dei para eles músicas que eles dariam conta, e eles fizeram muito bem, me surpreenderam. Então, eu que desenvolvi esse projeto, inclusive criei na Escola de Música Sol Maior, a Ópera Estúdio Sol Maior, e esse recital foi o primeiro de muitos que virão por aí, considerando a ópera. Então eu espero que logo logo vocês tenham aí surpresas para poder assistir óperas montadas mesmo, com direção cênica, que não é a minha área, mas tem colegas que podem auxiliar. Então eu fico na parte da preparação vocal, da direção musical, e aí essa direção cênica a gente conversa com os amigos que são da área. E como que vocês escolhem o repertório de vocês? Tem algum artista, algum compositor assim que é o queridinho, que eu tenho aí uma pessoa que eu sei quem é. Então, a escolha do espetáculo, ela vai pelo tema, né? Por exemplo, esse ano a gente está com 10 anos do Canto para Todos, que chama Celebrar, né? A gente está contando do 1º ao 9º, a gente tem os queridinhos. O primeiro foi um espetáculo, por exemplo, todo voltado para o Chico Buarque, com todas as músicas do Chico Buarque. O segundo já foi misturado, eu tenho, não sei o que eu tenho com Minas Gerais, mas assim, as músicas lá casam com o coral.
né? Então, assim, eu acho que de quase todos os espetáculos a gente cantou Milton. Clube É da isso que Esquina você ia é bom falar, demais, né? Clube da Esquina. Então, tem muitos compositores mais que não são da mídia, que não estão ali no rádio, que não tocam no radinho, que eu acho importante trazer para a plateia, para que eles conheçam. E eu sempre trago alguma coisa algumas novidades que não tem, assim, não é de fácil acesso. E isso é muito interessante, porque o coral, eu não conheço essa música, eu nunca ouvi, nunca tocou, nunca vi na televisão. E é interessante isso, porque daí a gente trabalha, além de trabalhar com formação de plateia, a gente trabalha com educação musical. Perfeito. Então, porque senão eles ficam muito limitados, aí eu vou querer cantar. Toca, né? Né? E aí isso é uma coisa também bacana, porque tanto eu quanto a Lívia, a gente trabalha com essa formação. E o público tem aumentado, né? Eu tenho visto, acompanho o trabalho dela e vice-versa. E assim, tem público. Né? Nem que seja por curiosidade, mas tem público. Então, assim, é isso. E aí, enquanto público, eu digo que é sempre emocionante. Assistir o trabalho de vocês é muito emocionante sempre. Né? E essa coisa que você falou é bem interessante, porque realmente você pega uns artistas assim que ela conhece ali, ela apresenta e você se apaixona, sabe? Ela tem uma... A Sabrina tem o dom de trazer músicas assim inéditas pra gente conhecer e que são emocionantes. Eu conheci algumas, eu participei do coral com a Sabrina, acho que uns 2 anos. Uns 2 anos. E eu conheci muita coisa com ela, né? Bem interessante mesmo o trabalho. Sim. No meu caso, o tipo de música que eu mais trabalho, e eu também tenho um duo com meu amigo pianista, o Edilson Schutz, que é professor da universidade. A gente tem um duo de piano e voz e a gente faz um trabalho com canto lírico, canto e piano. Então, o nosso repertório ele é diferente, né? Ele é da música erudita mesmo, diferente do popular. Então, é outra área, né? A gente trabalha assim com estilos diferentes. Mas, assim, eu gosto muito de participar do Sesc Partituras, porque dá pra gente, assim, um conhecimento de compositores brasileiros eruditos que a gente não conhecia ainda. São músicas bem diferentes que não são tão cantadas, então tem um acervo ótimo no Sesc Partituras, que a gente pode selecionar canções e apresentar para o público, para que eles conheçam também que a nossa música é riquíssima, tanto a popular quanto a erudita. Temos compositores maravilhosos nesses dois estilos. E aí, deixa eu ver, sobre o coral, agora eu estou como regente do coral da Sol Maior, que também é uma proposta um pouco diferenciada da Sabrina. O meu coro lá da Sol Maior não é um coro cênico, eu tenho várias idades também, mas a minha proposta é trabalhar o repertório mais erudito também. A gente canta música popular, canta shot, canta MPB, mas esse ano, especificamente, eu estou trabalhando com eles, que também é um desafio, uma missa completa de um compositor americano. E ela é linda, a gente vai apresentar em breve também. E é um desafio, todo mundo com a partitura assim, meu Deus, com as guias de ensaio, cantando em latim. Mas assim, eles adoram. E eu acho... fiquei com vontade. Ficou com vontade. Vamos cantar com a gente. Nisso tudo aí que você falou, faltou um detalhe. Tem um compositor queridinho ou uma compositora? Olha, pra cantar, vou falar eu como cantora, né? Fala. Eu gosto muito do Alberto Nepomuceno, eu gosto muito de cantar Vila Lobos, eu gosto muito de cantar Bach, eu gosto de cantar Mozart, eu gosto de cantar. Eu gosto muito de cantar. Qualquer coisa eu gosto de cantar. Que delícia. Sim. Eu quero que vocês compartilhem comigo uma experiência particularmente memorável de uma apresentação ou de um projeto que vocês fizeram. Uma experiência memorável. Eu tenho uma que, inclusive, eu precisei fazer uma pesquisa sobre mulheres na música aqui em Rondônia. E eu fui uma regente convidada para um encontro de regentes internacional, né, de mulheres. E onde eu falava sobre isso, inclusive entrevistei Silvia, falei com algumas pessoas aqui da cidade. E
E para mim foi muito importante, porque enquanto regente, eu muitas vezes não ainda tinha aquele negócio da síndrome da impostora, né, de não achar. E o coral, ele me levou para muitos lugares, e um desses lugares que o coral me levou foi chegar nesse local, né? Então foi um local, para mim foi uma experiência assim que foi muito bacana, que foi falar sobre a música que é feita aqui, porque até então a música em Rondônia ainda é muito, as pessoas não têm essa visibilidade, acham que, né, que não tem, que não acontece, né? Mas a gente ainda está aqui respirando e mostrando, né? Então para mim foi esse. Tem alguns acontecimentos, mas eu lembrei de um aqui que me marcou bastante, que foi logo no início que eu cheguei em Brasília. Foi em 98, nessa época eu estava na universidade e eu estava cantando no coral da universidade. Na época quem regia era o Marconi Araújo, ele mora em São Paulo hoje. E nós fomos para Barcelona participar de um festival, era um concurso, e nós ganhamos primeiro lugar na categoria folclórica. E foi uma emoção, assim, era coral de tudo quanto é lugar do mundo, e a gente ganhou primeiro lugar na categoria folclórica cantando uma música de Iemanjá. Foi uma música, e a gente estava caracterizado, e foi, assim, muito legal. E aí, imagina, super novinha, ganhando concurso, e foi uma emoção muito grande, então isso ficou marcado, e desde lá eu já tinha esse carinho, esse amor, né, pelo canto coral. E aí depois tive a oportunidade, como eu falei, de trabalhar no Coral do Senado, de entrar para o Madrigal de Brasília, que é um coro profissional, concursada já na Escola de Música de Brasília. Assim que eu saí da universidade, eu consegui passar no concurso, que foi onde eu trabalhei, né, na Escola de Música. E foi uma experiência, assim, uma atrás da outra. Tem muitas emoções nesses 20 anos de Brasília. Eu imagino, muita história. Muita história, né? Sim. Sabrine, fala um pouco do Canto para Todos, da trajetória desse coral, assim, que mais do que da oportunidade e essa vivência de coral para muita gente, também deu ao público porto-velhense, né, e de outros lugares que apreciam, a oportunidade de ver um coro cênico, né, de ver tanta coisa já que já passaram pelos palcos com o Canto para Todos. Conta pra gente como é que foi esse início, como que você começou e desenvolveu isso aí pra gente. Então, quase 2 anos depois que eu cheguei aqui, um ano e meio antes, eu recebi uma tarefa, um trabalho de um dos órgãos que eu trabalhava, que eu tinha que montar em 20 minutos músicas de 23 estados. E então eu tinha 20 minutos para apresentar todos esses 23 estados. E só que é muito característico, cada estado tem a sua característica. Então um era um shot, um outro era um vaneirão. E aí foi quando eu fui colocando as cenas para que o coral gravasse. Mas eu já conhecia o coro cênico, mas eu ainda não tinha aquela... Não é nem a malícia, mas eu não tive a coragem, né, de já transformar o coral ali. E no ano seguinte eu estava trabalhando com 2 instituições já, 2 ou 3 instituições. E eu precisava de alguma coisa para juntar esses corais, para que eles tivessem aquele momento. E como a gente estava um tempo que só cantava dentro das instituições e para a instituição. E a gente tinha aquela ideia de que tinha que levar para a sociedade. Então, ele surgiu primeiro de 2 instituições. As 2 instituições compraram a ideia e eles se uniram e a gente fez o primeiro espetáculo. No segundo, eu já estava com 4 corais no palco e aí eram 100 cantores, era uma produção imensa. E daí foi quando eu falei, eu não quero mais, eu não aguento mais. Porque era muita gente para organizar e assim, cada coral você tem uma característica, tanto financeira, né, quando você tem que lidar com a parte de gestão, porque daí entra a parte de ser produtora e de estudar como funciona isso dentro. E ainda tinha a minha parte como direção geral, como regente, como
né? Então, tudo isso, ao longo do tempo, eu fui estudando como fazer. Eu fiz uma especialização em direção de arte, eu fiz uma especialização em produção cultural. Então, assim, eu tive que ir fazendo. Depois eu fui fazer uma pós em regência coral, fui fazer várias coisas assim para que me juntasse e eu tivesse forças para continuar. Então, nos anos seguintes, que para mim foi um dos anos, o terceiro ano, eu falei do primeiro e segundo, o terceiro ano a gente cantou rock, a gente contou a história do rock, para mim foi muito difícil a questão da língua, né? Eu tô com um grupo bem variado, eu tinha 3 coros naquele ano, e era um grupo 4 coros, não, 3 coros já naquele ano, e aí a língua. Foi um negócio assim, e aí foi quando eu optei, eu falei assim, não, peraí, eu tava indo muito bem só no português, cantando música brasileira e levando música brasileira coral, então eu quero continuar nessa vertente. Não que aquele ano foi ruim, mas assim, foi quando a gente parou e falou assim, não, vamos continuar com a nossa vertente, porque isso era importante também pra gente, ter essa identidade de música brasileira, né? Isso era uma das coisas. E nos anos seguintes eu resolvi que a gente tinha que contar nossas histórias, olhar para dentro do nosso estado, né, do estado da qual a gente estava, e colocar a participação deles. Então teve um dos musicais em que eles narravam as próprias histórias, né? Então isso foi interessante também, porque eles se sentiam mais pertencentes ainda àquilo. Sim. E a parte do todo. No ano seguinte eu já tinha alguém do coral que era figurinista, depois eu tive alguém que já colocava as cenas, né? E assim, eu sempre tive ajudas, tanto na parte de direção cênica, porque por mais que eu já estivesse estudando aquilo ali, tem hora que você não dá conta de fazer tudo, é muita coisa. Então, hoje eu já tenho uma produção, né, montada. Eu faço praticamente tudo, todas as áreas, mas eu também dou oportunidade para que a outra pessoa coloque. Nem que no final eu fale assim, não, é o que eu tô falando, né? Porque eu hoje já sei o que é o melhor pro coral e como ele vai soar melhor. E às vezes uma pessoa que vem de fora, algumas vezes não tem essa dimensão, né, do coro. Então, é isso, e o último, cada um é diferente, cada um tem a sua característica. Tem um que a gente se emociona mais, tem um que a gente fala mais de amor, tem um... Então é muito misturado, e né? para Porto Velho, como é que você vê que Porto Velho recebe isso? Como que a formação do público mesmo? Sim. Olha, se nós estamos há 10 anos e todo ano eu tenho brigas, né, de ingresso, assim, que acabam em 12 minutos, acabam em 3 minutos, né? Então, assim, a gente tem tentado melhorar. Esse ano a gente aumentou um dia do espetáculo, então a gente vai fazer em 4 dias. Pode ser que continue, espero que o público continue querendo assistir. Tem muita gente que vai embora sem conseguir assistir, porque já deu a capacidade do teatro, mas a gente tem tentado, né, suprir. Eu acho uma boa aceitação. Acho que hoje já sabem que existe. Eu vejo assim, depois que a Lívia chegou, a gente tem outros colegas regentes, eu vejo que tem um mundo coral, ele tá começando a se formar aqui novamente. Antigamente a gente só via coro de igrejas, né? Presente dentro das igrejas. E hoje eu já vejo um coral, tem um coral ali, tem outro coral aqui, tem um coral universitário, tem os madrigais. Então eu vejo que a prática vocal, ela melhorou muito para Porto Velho, e se tem acontecido isso, tem público. Né? Antigamente a gente só via coral no Natal, hoje a gente já vê coral em outros lugares. Então eu acho que assim, nesses últimos 10 anos, né, do qual a gente tem aparecido mais, né? Hoje a gente tem acho que uns 3, 4 anos já que a gente faz isso, de juntar os corais, né, os corais da cidade, assim, que a gente sabe, né, que tem. A gente faz uma cantata específica para esses corais. A gente junta. Eu ia perguntar sobre esse encontro, que eu lembro que teve há uns anos atrás, teve o primeiro encontro dos corais, né? Tem uns 4 anos, não é, Sabrina? Acho que é isso mesmo. Que a gente tá teve uns 4 ou 5 anos, um pouquinho antes da pandemia. Isso. Né? A gente fez um encontro de corais promovido pelo SESC, né? Tudo, o SESC, a gente roda e volta pro SESC. Então, ele fez esse encontro, então a gente tem das escolas aqui de música
da capital, e mais alguns corais convidados, né? Na época eu tinha uns 3, 4 corais, mas o grupo vocal, o coral da Sol Maior foi. Então, assim, existe uma prática, né? Existe um negócio, alguém que está organizando alguma coisa, e quando não organizam, assim, externamente, a gente se liga, se junta, vamos fazer isso. Então, assim, sempre tem 2, 3 corais trabalhando junto em prol de mostrar um serviço. E isso é bacana, porque tem essa relação, né? O coral, quanto mais vozes, mais bonito é. Com certeza, né? E a gente divide o palco. Então, assim, a gente se cansa menos. Música entendeu? de Natal, Sabrina rege uma e outra. E aí dá a tudo gente certo. faz Isso é uma gostoso, festa. né? E os cantores adoram esse momento. Eles né? gostam desse entrosamento, Claro. porque não tem uma rixa entre eles, né? Nem precisa, né? Nem precisa e nem tem que ter mesmo. Então, assim, eles acabam fazendo, às vezes cada coral tem o seu repertório, mas aí naquele momento a gente junta o repertório e a gente faz e dá tudo certo, casa. Eu acho que no fundo a cultura é que ganha, né? Nós ganhamos, nós todos ganhamos com isso. Sim. Né? E o canto lírico, como é que tu enxerga isso aqui para a cidade? Bom, é tudo muito novo, o canto lírico aqui na cidade. Antes de eu vir para cá, nós tínhamos a Wilka aqui. A Wilka maravilhosa, eu não tive oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas falo com ela. Eu vim de Brasília e ela foi embora para Brasília, então a gente trocou de cidade. E aqui eu estou, muitos alunos meus já passaram por ela, tiveram alguma experiência com ela maravilhosa. E tenho muita vontade de trazê-la para cá para a gente fazer um recital. Quem sabe eu não consigo uma hora, né? Porque ela é bem amiga também do Edilson, que toca comigo, meu amigo. E assim, é uma escada. Não tem como, assim, já iniciar fazendo projetos com canto lírico, porque primeiro as pessoas precisam ter condições de cantar, os alunos. E o canto lírico é um estudo que exige bastante dedicação, é um repertório diferenciado, os alunos têm que cantar em outras línguas, é uma impostação diferente da voz. Então tem todo um trabalho que é devagarzinho. Tem alguns que conseguem seguir um pouquinho mais rapidamente, outros não se encontram tão rapidamente com este estilo. O importante é gostar do estilo, que aí a gente consegue fazer alguma coisa. Mas eu tenho alguns alunos que estão se destacando bastante, que têm uma capacidade assim espetacular, inclusive cantaram nesse recital de ópera. E a gente está trabalhando. Ao mesmo tempo que eu estou ensinando para eles, eu estou aprendendo também. E é maravilhoso, né? Ensinar é assim, a gente aprende e ensina ao mesmo tempo. Isso também é educação musical, sim, né? Mais sim. ampla, porque a gente às vezes pensa, por exemplo, você dá aula para uma pessoa, você não está alcançando só aquela pessoa. Não. Na casa dela ela está ensaiando, Sim, a família dela está... sim. E cada vez mais você está expandindo, né? Sim. Vocês são educadoras, né? Educadoras musicais. Então tem esse lado também. E está educando o ouvido das pessoas também para ouvir, né, uma ópera que é diferente. E sempre quando a gente apresenta alguma coisa do canto lírico, sempre tem alguém que aparece querendo estudar. Eu que preciso dar um jeito de arrumar mais horário para poder atender tanta gente, né? Mas uma hora vem dar certo, de eu conseguir dar mais oportunidades de horário, porque meu horário lá na escola de música Sol Maior, graças a Deus, é bem cheio. Eu só vivo em sala de aula. E tem uma lista de espera lá. Tem uma lista, mas uma hora dá certo da gente atender mais Por alunos. falar em horário cheio, isso tudo, como é que vocês fazem para conciliar a vida pessoal de vocês, se é que vocês têm ainda uma? Então, a gente coloca uns papeizinhos dentro de um saco, Sim, a gente faz assim e sorteia. E a gente vai... Mas como é que é, gente? Né, são tantos papéis que uma mulher tem Olha, no dia a dia. não é fácil não, Márcia. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu fui ter filho já com 37 anos, 1 e 40 o outro, né? Já tô colocando para vocês. Então eu tenho o meu filho mais novo, fez 6 anos agora. Não é fácil, não é fácil. O meu marido é bem compreensivo, graças a Deus. Tem dia que eu chego em casa às 11 horas da noite, meia-noite, ensaiando. E ele tem que compreender, né? Não tem outra saída. Ainda bem que tem ele lá para ficar com as crianças. Mas vida de artista é assim. Eu falo para ele, você se casou com uma artista, então
Precisa ter um pouco mais de compreensão. E ele tem, é um parceirão, graças a Deus. E isso faz toda a diferença, senão eu não conseguiria fazer o que eu faço. Então, junta o saco do sorteio com a paciência, Com a paciência é o que a gente vem trabalhando. Que a gente sempre precisa. Mas... Como que é, Sabrina, pra você? Então, no meu caso, a minha filha, ela hoje está com 11 anos. E quando eu era pequenininha, eu voltei a trabalhar, acho que ela tinha 23 dias de nascido. Então ela ia comigo, né, no Bebê Conforto, então era aquela coisa de, para aqui o ensaio, amamenta, volta, porque eu tinha que continuar, afinal eu tinha que continuar, eu não podia romper aquilo ali, porque senão eu ia ficar, não ia ter como me sustentar. E era só eu e ela. Então eu não tive escolha. Era ou ela ia comigo ou ela tinha esse entendimento. Quando cresceu agora, por exemplo, ela tem esse entendimento. Hoje eu vi hoje 7 horas da manhã. Né? Então, para ter essa ideia. Então eu tenho uma rede de apoio que às vezes quando eu preciso eu aciono. Né? Não tenho parentes aqui, não tenho assim, vai ficar na casa da avó. Não tem isso. Então a gente vai meio que se ajudando. Vamos organizando as nossas agendas, porque hoje ela já tem uma agenda que é também, né, não é tão parecida quanto a minha, mas já é uma agenda, já é uma demanda. Então é escola, vôlei, não sei o quê, então é muita coisa. E a gente vai tentando se ver nos intervalos e a gente eu criei ela para que ela tivesse esse entendimento também. Então, por exemplo, eu tô no mês de outubro, ela sabe, outubro ou chegando novembro, dezembro, ela sabe que sempre eu vou ter... A correria. Vai ser correria, porque é Natal, é musical, sabe, as agendas, então é isso. E aí eu, além dos corais, eu tenho meus outros trabalhos. Eu tenho, às vezes, junto eu tenho produções, né? Ou eu tenho o meu trabalho, né, que eu desenvolvo como servidora pública. Então, assim, que me demanda viagens, que me demanda ficar mais tempo no trabalho, que tem dias que eu não consigo buscá-la na escola. Então, é isso. Ela vai entendendo. Tem dia que reclama. E tem dia que eu tenho que ter o discernimento. Olha, peraí, coloca o freio. Porque ela, né, também tem que ter atenção. E eu também tenho que ter pra mim. Né? Então, assim, hoje eu já consegui colocar mais o freio. Eu já consegui dizer não. Né? E já consigo dizer, vamos fazer isso? Você pode? Não posso. Por quê? Porque eu não posso, né? E também não dá mais explicação de por que eu não posso, né? Que isso é interessante. Isso é importante, né? Isso foi muito importante. Porque eu acabava ficando doente e eu não tinha... E eu sempre penso, quem vai cuidar dela quando eu estou doente? E aí eu me via a minha filha cuidando de mim. Então eu dei uma parada, assim, hoje eu já não tenho tantos corais, eu já não aceito tantos trabalhos. Vamos fazer uma produção de espetáculo. Não vou, né? Não consigo fazer, não tenho como fazer isso agora, né? E é isso. Essa rede de apoio que ela falou é importantíssima. Eu não posso deixar de agradecer os meus pais, porque sem eles... Por exemplo, tem dia que eu não consigo buscar meus meninos na escola, meu marido está no trabalho... O avô que vai, ou a minha irmã que vai. Quando você mora longe da família, que é o caso dela, é mais complicado. Sim. A minha rede de apoio, a maioria das vezes, é paga. Né? Sim, então, assim, é um Uber de confiança, uma pessoa que eu confio. Você pode buscar agora ela para levar para a escola, né? Ou é um vizinho, ou é até mesmo os meus cantores, que são as minhas redes de apoio aqui. Então, os meus cantores são os meus amigos, são a minha família, que a minha família aqui são as pessoas que cantam comigo no coral. Então, assim, eu sempre falo pra eles isso, que a pessoa que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, foi grata a eles. Porque se eu estou aqui, foi por causa do coral, né? Então, assim, esses dias mesmo eu viajei, liguei para uma das meninas do coral, a Ana pode dormir aí por 2 dias? Então, assim, é isso, né? Então, você vai buscando saídas para poder ser mãe, ser gestora, você ser regente, né? Você busca. Eu lembro que quando os meus eram pequenos, eu estava de Paraná, e eu participava lá da Fundação Cultural, né? Tanto na música quanto no teatro. E aí, o que eu fazia? Eu colocava eles de figuração em tudo que era Olha peça. só.
entrava, era uma graça, né? Uhum. E a gente acaba direcionando também. Sim, um com pouco, né? certeza. A Sabrina mesmo falou É. da pequena dela que Hoje eu já ia não pro consigo trabalho, mais fazer né? isso, mas Sim. a Ana Luísa, ela participou de quase todos os musicais que tinha crianças, os que não tinha, ela era personagem, então ela era uma retirante. Primeiro ela tinha 2 anos, então ela foi uma retirante no colo e ela fazendo... Ah, eu lembro até hoje, a menina colocou um pano na cabeça dela e eles eram aqueles retirantes nordestinos que iam cortar cana e tal, e a menina falou assim... Faz cara de sofrido. Aí ela fez a cara de Sim. sofrido e entrou no personagem. No outro ano ela roubava, era uma menina de rua que roubava. E ela entrava no personagem. Agora ela tá, né, pré-adolescente, ela não Sim, quer mais não fazer quer, isso. né? É, Por enquanto. mas Daqui a pouco ela volta. É, volta mesmo. É. E o que música representa pra vocês? pra mim ela é o norte. Ela direciona tudo que eu faço, a música como trabalho. Sim. Né? A música é o meu trabalho, é o sustento, é o que eu sou hoje. É o que me deu um direcionamento de vida. Bom, Isso é música muito boa. forte. A música é o que boa. eu a sou. música boa. A música boa. Claro. E pra você, Lívia? A música pra mim é uma terapia. Mesmo eu trabalhando com a música, sendo a minha profissão, ela ainda é uma terapia pra mim. É amor, né? É a minha tranquilidade. É a minha tranquilidade. Às vezes eu levo a música pra terapia. Então ela Também. depende. Porque a música, ela quando às vezes ela tem aquela parte burocrática, né? A Lívia já vem de uma outra, mas eu que lido com outras partes, Sim, né? mais gente, É. né? Mais pessoas. Porque dar aula é uma delícia, dar aula é Você dá aula pra um, agora é você uma vai delícia. ensaiar 40, 40, 100. 50, são 40. É bem diferente, é bem Às diferente. vezes a gente rege egos também, né? Então a gente Mas, tem... nossa, egos bem diferentes que a gente tem que cada lidar. um tem o Mas é um seu. desafio bom. É. A gente E aprende se não fosse a bastante. música, seria o quê? Não consigo imaginar outra coisa. Eu também não. Vamos fazer um joguinho então, tá? Eu vou falar algumas coisas e vocês falam uma palavra ou uma frase que simbolize pra vocês isso. Porto Velho. Acolhimento. Hoje é o meu lar. É o lugar que eu escolhi pra ficar. Pra vir pra colocar a mochila no chão e ficar. Paixão. Paixão é a música. A música. Eu quero muito. Eu quero muito trazer a ópera para Porto Velho e poder proporcionar ao público dessa cidade esse estilo diferente do canto. Hoje eu quero muita saúde pra Sim. poder continuar fazendo o que eu faço. Com certeza, saúde em primeiro lugar. E o que me deixa feliz? Ver meus filhos bem. Ver minha pequena crescer também. Ser uma pessoa do bem, assim. Não vivo sem. Eu acho que apesar da música ser um trabalho, a gente não vive sem Não música. vive sem. Não. Eu não consigo conceber a vida sem música. Não, nem eu. Mas depende. Se eu não estiver trabalhando, eu já não quero. Porque a música pra mim ela tem alguns sentidos. Assim, eu tava até comentando com a Lívia, tem coisas que eu não aguento, né? Tá mais seletiva hoje em dia. Eu sou mais tá seletiva. Porque como a música pra mim é um trabalho e eu escuto vozes O o tempo tempo todo. todo, então pra mim escutar uma música por escutar, ainda mais se a música for ruim. Então assim, eu já saio, eu mudo de humor, eu mudo de ambiente. Eu tento não fazer isso, mas eu já me peguei fazendo isso, sabe? Quando eu não consigo mais. Eu já tô muito intolerante Sim. a alguma... Igual a gente é intolerante à lactose, eu tô intolerante a Alguns algumas músicas. barulhos. Em casa alguns mesmo. ruídos, né? Sim. Na Em verdade, casa eu não são costumo ruídos. ouvir música também. Acho que a gente, naturalmente, também não dá nem tempo. As minhas crianças não deixam. E quando a gente escuta música, a gente escuta geralmente música de trabalho, porque a gente não tem o tempo do ócio, talvez. O nosso Sim. ócio não tem servido, não tem dado tempo, esse tempo, né? Necessário.
Não que a gente não escute música, mas a gente escuta, Sim. mas não como talvez eu gostaria. Vida. É ter o tempo para ir ver a minha família, para estar mais por perto deles. Ter uma conexão melhor com eles. Tem alguma pergunta que vocês gostariam que eu tivesse feito para vocês? Ficou alguma coisa que vocês gostariam de ter falado? Acho que falou tudo. Acho que bastante coisa, né? Sempre tem mais coisa, mas agora no momento... A gente vai lembrar quando chegar em casa. Eu chegar em casa, aí a gente te fala. Pro próximo. Ok, então façam as considerações finais de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, falar pro público, falar para Porto Velho, falar para Rondônia, né? Falar de vocês. Façam as considerações finais. Eu agradeço primeiramente a minha mãe por essa oportunidade que ela tem me dado de ter esse contato com a música desde a barriga e pela oportunidade que ela me deu de aprender música na Escola Sol Maior, que foi onde eu tive a minha base bem fortalecida. Quando eu cheguei na Universidade de Brasília, eu não senti dificuldade nenhuma de cursar a música. Os 30 minutos. Os 30 minutos valeram a pena. E agradeço a minha família. Nem precisava a cicatriz do braço. Não precisava, não. A minha família, meu esposo, meus filhos, os meus pais. E agradeço os meus amigos daqui de Porto Velho, todos os meus alunos queridos que me incentivam e me dão força para continuar e ser cada vez uma professora melhor. E agradeço a Deus, né, primeiramente, por estar aqui. E a você, Márcia, pela oportunidade desse podcast. Quando você me convidou, ai, gente, o que eu vou falar? Mas foi uma experiência bem bacana, estou gostando e agradeço imensamente. Eu que sou grata por você estar aqui. Muito obrigada. E seguindo essa linha, eu acho que foi uma coisa providencial, né? Mulheres falando e produzindo e mostrando o seu trabalho, né? Porque a gente sobrevive, a gente vive disso. E eu não lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido de que a gente pudesse se reafirmar e falar, a gente está aqui, a gente produz também, né? Então eu te agradeço pelo convite. Fiquei surpresa, porque tem muitas mulheres aqui que produzem pra caramba. Então, assim, seria, né? Então, em nome de todo o meu coral, de todos os meus coros, né? Do qual eu já tive, acho que mais de, 500 cantores que a gente já teve que eu tive nos últimos anos. Eu te agradeço, né, pelo convite. E que bom que foi com a Lívia também. Fiquei bem mais à vontade. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem vai ser comigo? Como é que vai ser isso? Né? Foi bem difícil, Sabrina, assim, estabelecer as mulheres, né? Porque a gente realmente queria poder entrevistar todas, né? São muitas mulheres maravilhosas, produzindo, cantoras, compositoras, produtoras, todas as áreas, né? Artistas. E eu um dia espero poder ter espaço para mais pessoas, mais e mais pessoas, né? Para dar essa visibilidade, para contar essas histórias, porque eu acho que é muito importante registrar a história de cada uma de vocês, né? Quanta história maravilhosa a gente vai ouvir através desse podcast. E é para isso, para vocês falarem mesmo, sabe? E aproveitando esse ganchinho, vou fazer mais uma perguntinha, tá? Eu vou sair um pouquinho do meu roteiro, mas eu vou perguntar justamente pelo que você falou. Tem algum desafio maior de atuar nas áreas que vocês atuam, artisticamente falando, profissionalmente falando, por ser mulher ou não? Vocês nunca sentiram nada nesse sentido? Eu não sinto. Talvez na regência tenha um pouco. A regência, ela tem, né? E principalmente a regência coral. Sim. Né? Que o nosso preconceito maior, isso a nível mundial, é que mulheres
são mais propensas a reger coral. Então, a gente tem muito isso dentro da regência coral e regência orquestral. É como se as mulheres não pudessem chegar, né, à regência orquestral. E aqui eu passei por algumas situações, né, de bandas totalmente, não vou citar locais, mas eu tive isso. Não, vocês... até pelo convite. Sim. Você poderia... Porque a gente estuda isso na faculdade. A gente é capaz de reger talvez com a falta de prática, né? Mas com certeza se a gente tivesse o papel, a gente iria estudar, né? Claro. Então, tem sim esse negócio no mercado. Agora, enquanto produtora, eu particularmente eu mostro serviço, né? Então, se tem, aí já é problema deles. Então, eu escolhi estudar para que eu pudesse... eu era muito, às vezes, enganada, né? Pela classe masculina, que achava, não, vou dar um exemplo, ser um iluminador é para homem. Aí eu fui lá e fiz um curso de iluminação, porque agora eu conseguia falar em termos técnicos com ele, eu quero isso, né? Então, isso me incomodava um pouco, esse distanciamento. Não, pode deixar comigo porque eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu quero que equalize assim, eu quero o microfone desse jeito. E isso parecia que não sei se isso é uma forma, né? Mas eu tinha essa dificuldade. Hoje não, hoje eu já chego pro técnico e eu falo para ele, assim como se eu não tiver um técnico eu vou operar, né? Então... eu fui estudar para que eu pudesse fazer todo o serviço, não que eu vou fazer todo o serviço, mas que eu conseguisse pelo menos ter uma conversa e um diálogo, né? E que eles entendessem que eu também sei falar do assunto. Porque existe, né? Isso a gente não pode negar. Sim. Eu quero muito agradecer a vocês. Foi muito bom esse papo, foi muito bom conhecer mais ainda de vocês, né? Saber essas trajetórias incríveis, maravilhosas mesmo. Né, de muita luta, mas também de muita vitória, assim, de muita glória, né? De muita alegria, que eu vejo que vocês fazem isso com muito amor. Sim. Né? E até de ver essa amizade de vocês, isso é muito importante, porque a gente também educa com o exemplo, né? É importante isso, é como vocês falaram, de até não ter rivalidade entre corais, porque vocês mostram isso. Sim. Né? E a gente precisa disso, de trazer a arte para o dia a dia do maior número de pessoas possíveis e também trazer ambientes mais pacíficos, né? Pacificadores, mais tranquilos. Então, muito obrigada. Obrigada pelas histórias, amei. Sabe, A gente que agradece, Márcia. Né? Outro dia a gente toma um café para continuar essas histórias. Ou se Deus quiser, terá outro podcast, assim, com mais, né? Mais tempo. Que esse podcast vire outras... Seja o início seja o início de outros projetos. Sim, sim. Eu já tenho umas coisas aqui, umas ideias. Né? Tá vendo? Ao lado criativo dela. Eu tô sempre assim, é um banco aqui. E eu quero agradecer a você que nos assiste. Muito obrigada. Curte, compartilha. Quanto mais pessoas souberem dessas histórias, dessas grandes mulheres, artistas, produtoras culturais, fazedoras de cultura de Porto Velho e de Rondônia, melhor para mim, melhor para vocês, melhor para elas e para todo mundo. Todo mundo sai ganhando, porque a arte é maravilhoso. A arte conecta as pessoas, a arte faz bem, sem contraindicações. Então, muito obrigada. Muito obrigada por esse papo gostoso. Né? Eu sou Márcia Guiar. Esse é o podcast Fênix das Artes, o podcast da mulher, artista, fazedora de cultura de Rondônia. Esse é um projeto patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura de Porto Velho e Funcultural. Muito obrigada.